Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E eu vou estar, na verdade, gravando essa aula que eu dei no sábado. Foi uma aula gratuita, né? De como, é mais ou menos parecido como eu faço nas terapias. Para quem não me conhece, eu me chamo Sheila Dias, sou psicoterapeuta, trabalho há 4 anos com mulheres e homens na área de restauração de famílias, de casamento, da restauração pessoal de cada um. Então, eu dei essa aula no sábado, porque agora a gente vai ter um grupo, né, onde eu vou dar aula todo sábado às 8 horas e eu prometi deixar a primeira aula gratuita disponibilizado para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho que eu desenvolvo, tá bom? Então, assim, quem quiser participar, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Quem quiser saber mais informação, só entrar lá e perguntar, com muito prazer, a gente vai te atender e te responder. O meu casamento restaurado, essa ideia de montar esse curso foi para ajudar o maior número de pessoas. Hoje em dia, junto com as nossas conselheiras, nós temos 3 grupos, né, onde temos uma média de 600 pessoas ali, onde nós estamos aconselhando diariamente e vendo os resultados positivos. E lá em novembro nós passamos por uma experiência, né, onde nós fizemos atendimentos gratuitos e vimos a vida de muitas pessoas caminhar de maneira muito benéfica, né? Então as meninas começaram a pedir, as conselheiras começaram a falar, Sheila, faz para alcançar e ajudar pessoas que a gente está vendo o resultado. Meu casamento restaurado, irmãos, eu preciso entender alguns princípios do que o Senhor quer ou espera de mim para ele começar o processo da restauração do casamento. Eu acredito, por experiência vivida e pelas pessoas que eu acompanho, que a restauração de casamento ela vai acontecer exatamente como foi na vida, por exemplo, de Daniel, né? Que no primeiro dia que nós nos posicionamos a orar, ali o Senhor ouviu a nossa oração, né? Já ouviu a nossa oração. Por quê? Porque ali foi quando pela primeira vez a gente quis realmente fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Então, eu acredito que Deus é um Deus de princípio e que assim como Jesus nos ensinou, que seja feita a tua vontade, né? Está no Pai Nosso, e não é a nossa vontade. Então, a vontade de Deus é que a gente não viva a concupiscência do mundo, mas sim que a gente viva as leis, né, do mundo espiritual, dos céus e não das trevas. Então, dentro disso está a restauração do casamento. O que que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 7? Ele vai falar que não é bom, né, a mulher se separar do seu marido. Porém, se ela vier a separar-se, então que ela ou restaure o seu casamento com ele, ou viva só. Então, quando eu começo a orar e a interceder naquilo que já é um mandamento, um princípio do Senhor, ali o Senhor começa a ouvir. Só que a gente vai passar por tanta circunstância, tanta situação nesse processo, que vai parecer que não é Deus ali trabalhando, que não é Deus, que não está Deus ali, mas está. Porém, um de nós, no casamento somos duas pessoas, porém, um de nós somos aquele que estamos desgarrando, né, das obras das trevas. Estamos querendo agora viver ali com Deus e viver os princípios para ser abençoado pelo Senhor. Então a gente precisa entender que a gente vai passar por esse processo de libertação primeiro nós. Por isso que a gente cansa de dizer primeiro vocês, primeiro vocês, primeiro vocês. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se posicionar diante disso. Aí o Senhor Jesus vai dizer que eu sou o caminho, né? Ou seja, Jesus é o caminho. O exemplo que eu dou para gente, para vocês entenderem o que é o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, a gente conhecendo, entrando nos caminhos do Senhor, a gente começa a conhecer a verdade e a gente adquire vida após conhecer a verdade. Só que o caminho, que eu sempre dou esse exemplo, que era como se fosse dizer, eu sou de São Paulo e aí eu quero ir ao Rio de Janeiro de carro. Então tem uma estrada que me tira de São Paulo e me leva para o Rio. Essa estrada, ela pode ter curvas, mas ela é uma estrada única que leva até lá. Porém, no meio do caminho tem outras cidades, tem Taubaté, tem Aparecida, tem São José, né? Cidades que eu lembro assim para dizer. Dentro disso, eu tenho um objetivo, que é sair de São Paulo e chegar a Rio. Mas eu, por ainda ser uma pessoa que tenho, né, muitas coisas que eu trouxe do mundo, muitos costumes do mundo, o que que vai acontecer nesse caminho?
eu vou me desviar. Vai ter uma hora que eu vou cair em Taubaté, aí ali eu vou passar por uma lição, e ali eu vou entender e, pum, volto para esse caminho. Tem hora que eu vou parar em Aparecida, ali eu vou passar as coisas que eu preciso passar, que eu vou ser liberta, e aí eu volto de novo por caminho. Tem hora que eu vou cair lá em São José. Então eu vou num caminho assim, ó. Rio de Janeiro seria a salvação, né, irmãos? Eu vou nesse caminho fazendo esse zigue-zague. Porém, se eu já fosse conhecedora da palavra, temesse ao Senhor, eu ia andar uma reta de São Paulo até Rio. O que eu teria seriam umas curvas, mas da mesma reta. Algumas circunstâncias que vão acontecendo durante a caminhada cristã. Mas quando eu venho do mundo, eu vou cair ainda em pecado, eu vou cair em questões ainda que o Senhor quer me libertar, quer me restaurar, quer mudar a minha vida, que são essas cidades que eu dei esse exemplo do caminho. Então a gente precisa entender que Jesus ele é um caminho único e reto, mas quem cai, quem se desvia sou eu. Quando eu comecei há 4 anos atrás a trabalhar com terapias, né, eu dava muito, pedia muito para as meninas assistirem um filme que se chama O Peregrino, tá no YouTube esse filme. Ele é um filme bastante antigo, não tem qualidade 4K, nem HD não tem, quem dirá 4K. A imagem dele é escura, mas ele mostra perfeitamente esse processo nosso que nós vamos viver. Ele foi tirado de um livro que se tornou um best-seller, né? Que explica a trajetória da conversão. E é exatamente isso aqui que eu estou explicando para vocês de maneira resumida. Então, o meu casamento vai estar restaurado quando eu já estiver vivendo por princípios. Porém, tem princípios que são inegociáveis. Tem muitos testemunhos de casamento que a gente assiste e dá para ver claramente, quem entende um pouquinho, que é reconciliação. Que isso, eu vivi uma reconciliação. Meu marido saiu, acho que por uma semana, 15 dias, um mês, eu não lembro como, antes do casamento quebrar, bem antes do casamento quebrar, e depois a gente viveu uma reconciliação. Volta, passa 30 dias de lua de mel, aquela coisa maravilhosa, gente, que loucura que é, né? O medo de ambos de perder faz isso em nós, faz a gente sentir esse desejo ardente, que aí quando você vê as mulheres, fala, gente, tá bom demais, que coisa gostosa, né? A reconstrução, ela é difícil. É um processo. Tenho mentoradas que já estão com seus cônjuges dentro de casa e que continuam fazendo as terapias comigo, né? Hoje mesmo, a minha agenda é conformada de mais de 80% de paciente fixo, né? E pacientes que estão comigo há mais de um ano. Tem paciente que está comigo há mais de 3 anos, inclusive. Então, por isso a necessidade também de fazer curso, né? Eu glorifico a Deus, são pessoas que entenderam que precisa buscar espírito, alma e corpo, né? Corpo você faz exercício físico, a mente você precisa trabalhar, você precisa realmente de alguém. Jesus deixou isso na palavra, né? Que para os doentes os médicos, que ele veio para os pecadores. Então, tem pessoas fazendo exercício físico acreditando que está trabalhando a mente. E não está, você não está aprendendo nada. O que levou o casamento à ruína? Foi a falta de conhecimento. Então, precisa, sim, se tratar. Normalmente são pessoas que começam a ver a vida caminhar, né? E o espírito, a gente precisa de Deus. Então, se a gente está só orando, só orando, só orando, a gente está tratando só o espiritual. Aí o marido volta, você tem tanta circunstância que você não aprendeu para fazer diferente agora que você acaba caindo no mesmo ninho de antes, né? Obviamente que agora com mais temor, tem mais domínio próprio, tem o Espírito Santo movendo, mas isso não significa que o casamento vai ser as mil maravilhas que a gente imagina que é. Inclusive é bíblico, né? Lá vai dizer que as mais velhas, mestres, devem ensinar as mais novas acerca do casamento. Isso é um princípio, é uma direção do Senhor. Então, tudo isso aqui é totalmente visto pelo Senhor, eu acredito, com bons olhos, que prova disso é a quantidade de pessoas que nós temos visto mudando de vida, descansando, tratando. Para quem não sabe, nós temos também 3 grupos, tá? Do Restaura-me, onde a gente dá aconselhamento gratuito. Quem quiser participar, é só entrar também por esse link e pedir para ser colocada num grupo, né? Neste momento, tá, irmãos? Os grupos estão fechados, mas a gente vai deixar vocês lá, né, nesse grupo por enquanto, que aí depois que a gente fechar toda a turma de terapia, a gente pode aconselhar vocês ali, tá bom? Então, assim, o que acontece, né? A gente precisa entender que existe um processo.
Restauração de casamento, que eu vejo as pessoas muito iludidas, é achando que é um pozinho. Tipo, pozinho mágico que Deus vai jogar lá dos céus e vai trazer o cônjuge de volta. Deus, ele faz milagre. Ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Ele é o eterno. A restauração do seu casamento virá exatamente pelo milagre das mãos do Senhor, mas não sem antes você viver o processo. Uma vez eu vi uma história da largata, né? A largata, ela se torna borboleta, né? Só que ela precisa de um processo. Já até publiquei lá no Instagram o processo da largata se tornando borboleta, né? Então ela é uma largata, ali ela traz, né? Tira aquela pele assim, faz esse transforme, se torna ali um casulo e ali ela vai passando por esse processo de transformação. Dentro desse processo de transformação, a largata ela é grossinha, ela tem que achatar, ela tem que ficar mais fininha para ficar mais leve e as asas aguentarem bater, né? Aguentar o peso do corpo dela. Então é um processo de metamorfose, né? Ela vai passar por uma transformação. E aí eu ouvi uma história uma vez que um homem muito curioso viu a lagarta entrando nesse processo de metamorfose e quis acompanhar. E ele ali ansioso, todos os dias ia lá e olhava qual era a mudança, e aí viu o casulo, viu toda aquela pele, viu tudo aquilo lá, e ele todo dia olhando aquele negócio meio transparente, então ele via que alguma coisa lá dentro estava mudando, até que começou a se abrir aquela casca de fora, né? Ela começou a secar e começou a se abrir, só que ele via que as asas daquela borboleta faziam muita força ela fazia para poder sair daquele casulo. E ele vendo, acompanhando aquilo todos os dias, muito ansioso, né? E aí ele começou, inclusive, a ficar com medo daquilo se abrir de vez e ele não ver. E aí o que que ele fez? Foi lá um dia, teve a brilhante ideia e cortou a pontinha. Pum! Para aquele negócio se soltar e a borboleta finalmente sair daquilo e começar a voar e ele presenciar aquele momento. Para grande surpresa dele, no momento que ele cortou, as asas realmente teve força de abrir aquele casulo. Só que aquela borboleta nunca voou. E ali ele ficou bastante decepcionado, perguntando para Deus por que que ele esperou tanto tempo e não via o desejo dele, que era ver aquela borboleta voando, realmente voar. Aquilo é quando a gente está querendo colocar a mão nos processos do cônjuge. Aquela borboleta precisava fazer força, né, o corpo dela se afinar. Quando a gente faz muito exercício, o que que acontece com o nosso corpo? A gente começa a emagrecer. Então, a força suficiente que o Senhor tinha colocado naquele casulo era perfeita para aquela largatinha emagrecer e ficar do jeito que precisava para as asas dela poder voar. Mas quando o homem interferiu colocando a mão, ele acabou com o processo daquela borboletinha. Isso é nós tentando dar uma ajudinha para Deus, ajudando o cônjuge, fazendo o papel do Espírito Santo, fazendo as coisas que não convém a nós fazer. O que que a Bíblia instrui em 1 Coríntios 7? Se o descrente quiser se apartar, então que se aparte, porque Deus vos tem chamado à paz. E a Bíblia deixa claro o descrente, porque um judeu, irmão, conhecedor e temente da palavra, ele não se divorcia. Se divorciar para o judeu é abandonar a fé, é escolher o inferno mesmo, sabe? Não é igual nós que viemos dessa cultura. Por isso que Tiago vai falar: se a gente quer ser amigo do mundo, a gente se torna inimigo de Deus. Então, a única maneira da gente realmente ser amigo de Deus é se tornando inimigo dessas costumes do mundo. Então, finalizando a história da largata, eu realmente não sei dizer para vocês se é certo essa história, se ela é verídica ou não, mas isso é o que você precisa entender, o porquê você não pode colocar as mãos no processo do seu cônjuge e realmente buscar somente por você nesse momento, para sua restauração. Sheila, não devo orar pelo meu marido? Deve. Você deve orar. Você deve orar pela libertação dele, mas sem colocar suas mãos, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Imagina se tivesse dado certo a história da borboleta e ela saísse voando. Esse homem ia sair contando para todo mundo o processo dessa borboleta e ele ia falar: quando eu cortei, ela teve forças de abrir aquele casulo e sair voando. Então, ele estaria dividindo a glória, né, de Deus. E Deus disse: não, não funciona assim na natureza. Eu não divido a minha glória com ninguém. Tudo que eu fiz foi perfeito. Então, não se Deus realmente não permite.
que a gente coloque a mão nos processos, tá? Partindo aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Por quê? Por que meu casamento, meu relacionamento acabou? Foi minha culpa? Foi culpa dos dois? Eu costumo trabalhar muito nas terapias, irmãos, contando história. Jesus contava história, né? Ele contava as parábolas. Por que que a gente conta muita história, até como psicoterapeuta? Porque a gente entende que o cérebro é um músculo, e como todo músculo, ele se torna preguiçoso pela falta de uso. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês lerem um livro ou assistir o filme daquele livro, e eu deixo a livre escolha, a maioria, ou para não dizer todos, vão escolher o filme. Por quê? Porque causa prazer ao cérebro. Já o livro já causa mais desgaste, mais movimento. E qual dos dois é melhor? Obviamente que o livro. Mas o filme é aceitável. Então, para vocês prestarem mais atenção e não ficar tão cansativo, ao invés de eu falar para vocês coisas mais técnicas que seu cérebro nunca ouviu antes, né? E ele se tornar cansativo e se bloquear ali para mim, eu prefiro então contar histórias. Por que que seu casamento acabou? Eu vou contar essa historinha para vocês poderem entender e depois vou trazer alguns princípios para você, até você que está participando aqui, poder tratar e trabalhar na sua vida, tá? Então vamos lá. Vamos aqui trazer histórias da vida real. Nós nascemos no mundo, né? Somos conhecidos como gentios, fomos educados na cultura do mundo. Qual é a cultura do mundo para relacionamento? Já reparou que a mulher que é gentia, né? Ela não casa virgem, ela perde, né, a virgindade antes. Mas Sheila, mas eu conheço mulheres que se casaram virgem, né? E que também têm seus casamentos destruídos. Pode ter certeza, irmãos, que se ela fosse justa, e vou mostrar na palavra isso para você, o casamento dela não haveria terminado. A gente ouve muitas pessoas falar, mas as pessoas nem têm noção do que elas quebraram de princípio. Então, por exemplo, eu já tive mentorada que falou para mim que casou virgem, mas que pena, né, falar isso aqui em rede social, né? Mas tem que falar, né, irmãos? Vocês são adultos já, esse vídeo não é para criança. Mas que, por exemplo, tiveram relação nas pernas, tiveram relação aquela lá que é totalmente proibida, né? Que é por trás, por exemplo, para não romper o ímen. E elas se consideravam virgens, tiveram outros tipos de relações sexuais, né? Que não foi a penetração para rompimento do ímen, passando, né, uma coisa na outra. Isso tudo é relação sexual ilícita aos olhos de Deus. Por isso que Deus, dentro da lei da fornicação, está que a gente não pode ver a nudez, que um homem não veja a sua nudez. Então, tudo aquilo que quebra esse princípio, né, é pecado. Então, a pessoa já traz para o casamento um leito com mácula. E por que que é isso? Porque está na palavra do Senhor. Nós viemos desse mundo. Outro dia, eu falei na mesa de amigos, né, que eu preparo minha filha para casar virgem. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei, porque eu sei que eu preciso entrar mais que tudo o temor e o amor a Deus no coração dela, né? Temor é amor, mas respeito a Deus. Então eu trabalho para que a minha filha ame ao Senhor e tema ao Senhor, mas eu sei que convencê-la é o Espírito Santo de Deus. Mas enfim, não era isso que eu queria dizer. Era para dizer que quando eu falei na mesa de amigos, as pessoas riram, falaram: Sheila, para de ser quadrada, para de acreditar ainda nisso. Então você vê, eu não estava falando, irmãos, numa mesa de pessoas descrentes, eu estava falando numa mesa de pessoas crentes. Mas você vê que não vive ainda o padrão dos céus, está vivendo o quê? O padrão do mundo. Aí entra a palavra de Tiago, que se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Como mãe, eu tenho que orientar naquilo que eu já fui liberta. E aí, quando nós fomos conhecer o nosso cônjuge, o que que aconteceu? A gente viveu quebras de princípios. Por que que eu acredito que relacionamento é aliança para o Senhor? Primeiro de tudo, eu não vou estar aqui explicando sobre casamento e aliança. Tem um vídeo aqui no canal que vocês podem acessar ele e entender o que eu penso sobre isso com base na luz da palavra do Senhor. Mas, por exemplo, relacionamento entra numa lei de Deuteronômio, que é a lei da fornicação, que o homem está obrigado a ter esta mulher como esposa para sempre. Para sempre ele é obrigado a tê-la como esposa. Então, ali se cumpriu para mim um princípio espiritual. Além de ser uma lei,
onde ao passar com ela para sempre, ele vai cumprir aquilo que o Senhor mandou, porque é um mandamento, e ali ele terá a chance de ser salvo. Então, fora isso, tem o que eu acredito sobre a aliança, né? Que eu não vou explicar aqui, porque quem me conhece já viu muitas vezes eu explicando sobre isso, e quem não me conhece ainda, procura aqui no canal, né, sobre aliança e casamento, para vocês poderem entender o posicionamento acerca disso. Então, voltando aqui, por que que o casamento, né, o relacionamento acabou? Porque ele foi construído à base de quebra de princípio espiritual. Quais são esses princípios espirituais, por exemplo, né? Nós, na psicoterapia, a gente trabalha dois fatos para relacionamento, que são os relacionamentos transcendental ou relacionamento animal. O transcendental, eu acho que eu coloquei explicação aqui, né, que é para eu contar uma historinha para vocês, mas vou passar para essa tela. Ele é tudo aquilo que transcende a naturalidade, né? Aquilo que ele é muito mais espiritual, ele está muito mais ligado com o espírito do que com a carne. Então, ele vai causar todo esse conceito de unidade, de ser, de verdade, né? Onde nós somos capazes de identificar melhor a realidade dos fatos. Só que a gente só consegue enxergar bem quando a gente vive de maneira transcendental, sem quebrar regra, sem quebrar princípio. Por isso que casamento, inclusive para judeu, ele é racional, ele não é emocional. Vocês sabiam que para nós, psicoterapeutas, até o beijo na boca é uma das maiores intimidades do ser humano? Se tiver algum médico aqui, pode confirmar, se faz DNA por saliva. A saliva, ao ser transferida para o outro, existe uma troca de DNA, ou seja, muitas coisas que estão em você é transferida para o outro. Eu não sei se vocês sabem, mas até cárie se passa, né? Através do beijo na boca. Para vocês terem noção que tamanha intimidade é. Para mim, como terapeuta, é mais profundo muitas vezes que a relação íntima. Tem muitos homens que já me relataram em terapia que só tinha com o amante, por exemplo, o ato sexual em si, mas não beijava na boca. E muitas de vocês que já foram também mentoradas minhas já relataram isso, que quando o casamento ficou ruim, a primeira das coisas que acabou foi o beijo na boca. Por quê? O beijo na boca é uma das maiores intimidades que gera o hormônio nas pessoas. Então, quando eu tranco, fecho o meu coração, eu não quero mais essa troca de intimidade, eu não quero mais olhar no seu olho, eu não quero mais beijar na sua boca, de tão íntimo que é. Mas já ter relação sexual, sim. Por quê? Porque o leito já está manchado. Pelo quê? Pelo repúdio. Deus abandona, Deus fala na palavra que o homem só de repudiar a sua mulher, as orações dele já são interrompidas. Então, para vocês terem noção de quanto isso é profundo e íntimo, né, para a vida do homem. Então, Deus nos criou para a gente casar, mais que tudo, pela racionalidade. Eu só consigo ser racional se eu manter relacionamentos transcendentes. O que que significa isso? Sem quebras de princípio. Então, ali eu vou realmente conseguir gerar uma unidade, eu vou conseguir conhecer o ser do outro, e o outro vai conseguir me conhecer. E ali a gente vai ter um relacionamento de verdade, porque eu estou enxergando com quem eu estou me casando. Só que a maioria de nós casa num relacionamento que a gente chama como animalesco. O que é o animalesco? Primeiro de tudo, revelando a nudez. Então, você já conhece a pessoa, você já beija na boca, tá errado. Depois, já dali, né, ativa o hormônio, beijo na boca, ativa o hormônio. Tem pessoas que chegam a ter orgasmo através só de beijar na boca, e ali você já não consegue mais segurar a carne. O beijo na boca se passa a ser cada vez mais intenso, cada vez mais desejável, e aí quando você vê, você já não consegue mais segurar o corpo. Então, realmente, até o beijo na boca já é quebra de princípio, porque ele ativa hormônios. Hormônios, irmãos, que demônios são da mesma família, tá? Tem pessoa tratando demônios, quando na verdade é hormônio, e tem gente tratando hormônio quando na verdade é demônio. Por isso que dentro das terapias eu faço um mapeamento espiritual, para entender o que eu preciso trabalhar com essa pessoa, né? Assim como, por exemplo, a gente precisa entender que na vida do homem existe depressão que pode ser em três fases, né? Pode ser a espiritual, a da alma e a do corpo. A do corpo, quem trata são os psiquiatras, né? Qual é a diferença, por exemplo, dos psiquiatras para psicólogos, para psicoterapeutas? Os psiquiatras, eles trabalham com a patologia, com doenças, né, do homem.
Então, ele trabalha com a racionalidade, do aquilo que ele está vendo como o fim último, né? Ali, a pessoa bipolar, então ela é muito impulsiva, por exemplo. Então, ele trabalha ali como a bipolaridade, medica a pessoa. O psicólogo, ele já trabalha com a racionalidade, aquilo que a pessoa sabe. Estou sofrendo de ansiedade, então o psiquiatra não precisa dar medicamento, por exemplo, para alguns casos, né? Então vai com o psicólogo. Então o psicólogo vai conversar com ela vai falar ali o que ela está sentindo e vai expor, e o psicólogo vai tratar ela diante daquilo que ele está ouvindo. Nós, psicoterapeutas, a gente trata o que se chama a criança interior, né? Então nós vamos tanto que alguns profissionais, quando não entendia a nossa função, eles davam risada, chamava a gente a turminha do perdão, né? E a gente não é só do perdão, a gente traz muita cura para a alma da pessoa, por quê? Porque a gente vai trabalhar lá desde a niñez, desde a infância dessa pessoa, os traumas que foram gerados lá, trazendo a racionalidade dela para com aquilo ela conseguir perdoar, liberar o passado, liberar principalmente os pais. A maioria está tendo problema no relacionamento porque trouxeram um padronizado da família de origem, né, que são os pais. Então tem mágoa com o pai, tem mágoa com a mãe, não consegue aceitar o passado, então a pessoa acaba descontando tudo ali no cônjuge, no outro. Então nós, psicoterapeutas, trabalhamos com isso, né? A gente traz a realidade, aquilo que a pessoa desconhece dela mesma. Então ela sendo tratada, a gente começa a confrontar aquilo que ela passou na história dela com o que ela viveu no casamento e a pessoa começa a entender como agir diferente. Por isso que são processos, a gente acredita, e não só o milagre em si. Tudo vai ter a mão de Deus, né, irmãos? Mas aquilo da largata, existe um processo. No nós, seres humanos, também é um processo. Todas as histórias bíblicas, você vai ver que as pessoas passaram por um processo até Deus fazer um milagre. Mas tem pessoas que acreditam que só orando, né? Tanto que tem gente, quando a gente fala, curso, terapia, ai, de graça recebi, né? E de graça eu vou dar, né? Não sei como vocês conseguem cobrar. Então, assim, tá bom, ok, eu não cobro, mas vai vir alguém aqui passar uma roupa, fazer uma faxina para mim, cozinhar para minha família, né? Fazer lição com a minha filha, fazer o que precisa fazer pela minha família? Não. Então, a gente precisa ter respeito pelas pessoas, porque o nosso tempo também vale, assim como o de vocês, né? Hoje, se é advogado, eu preciso de um advogado. Ah, olha só, você recebeu de graça que você é irmão em Cristo, então agora, oh, peraí, a pessoa estudou, né? Então, o que eu fiz? Eu uni o meu chamado que o Senhor tinha e tenho ajudado aquelas pessoas que têm a mente aberta e entenderam que estavam precisando de ajuda, né? Então, ou seja, voltando aqui, né, para o relacionamento animalesco, é aquele que a pessoa nem se domina na carne, e nós viemos disso, porque isso é o padrão do mundo. Lembra a história de eu falando para os amigos que eu preparo a minha filha para casar virgem e as pessoas achando um absurdo, que mundo que eu estou vivendo, ou seja, você está quadrada demais? Então, isso para o mundo é o padrão, né? É o tal famoso instinto animal. O homem não consegue ficar sem trair, é um instinto do homem trair. Gente, isso é falta de palavra, isso é falta de princípio, né? Tem homens que conseguem sim, tem homens que estão no deserto e estão guardando a carne. Por quê? Porque estão elevando o espírito. Sheila, então o que que Deus quer agora aqui de mim? Irmãos, o Senhor quer que eu me abandone às práticas do mundo e passo a viver agora as leis e os princípios espirituais do reino. Como é que a gente faz isso? Eu vou ler uma passagem para vocês e assim é como funciona a minha terapia, tá? Eu vou explicando como é que funciona na mente do ser humano e vou trazendo as passagens na Bíblia. Por quê? Porque eu acredito que sem Deus eu não posso fazer nada, né? O sucesso que nós temos de cura das nossas mentorandas, né? É por conta que eu trago a palavra de Deus. Quem faz a obra é o Senhor, então colocando o Senhor na frente. Então, o que que eu ensino elas? Então, por exemplo, como é que a gente hoje, né, nós vamos entender como sair, então, de conseguir abandonar esse mundo, né? A palavra do Senhor vai falar assim, a gente ouve os pregadores falando assim, né? Ah, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E Deus, ele vai falar assim para nós: amar ao Senhor teu Deus, né, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas posses.
Pode ser posses, pode ser outra tradução, né? A minha, como eu me acostumei com todas as suas posses, então eu trago dessa maneira. O que que seria isso? Pesquisando e estudando na Torá, eu entendi o que que é a Torá, o livro original, né? Da onde nossa Bíblia foi extraída. Então, estudando lá, o que o Senhor deu de direção para eles é o seguinte: buscar o Senhor, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que seria o coração? Quando a gente dorme, a nossa alma, ela sai de nós, é como se ela saísse de nós. Então, o Senhor, pela sua misericórdia, nos dá vida toda manhã, sopro de vida toda manhã, devolvendo a nossa alma para o nosso corpo, né? O nosso espírito para o nosso corpo. Então, o que precisa dormir, descansar, é o corpo, não o espírito. Então, quando esse espírito volta para o nosso corpo, volta o quê? O coração. O corpo significa o coração. Então, é o primeiro momento do seu dia você dedicá-lo a Deus através de oração. Depois vai falar de toda a sua alma, né? À noite, quando a gente para de trabalhar, chega do trabalho, por exemplo, e aquele dia que, não generalizando, né, mas principalmente as mulheres, chegou do dia puxado de trabalho, vai cozinhar, vai fazer tarefa com a criança, vai dar banho na criança, vai colocar a criança para dormir, ela está esgotada, ela não consegue mais, o corpo dela não responde. Tem dia que a gente deita na cama que a gente apaga assim em 2 minutos de tão cansada que nós estamos. Então, nessa hora, é a alma. Eu preciso orar porque a minha alma anseia pelo Senhor mais do que o cansaço do meu corpo. Então, do coração é a oração da entrega da manhã, da alma é a oração da entrega da noite. Sheila, e as posses? É aquela oração vespertina, irmãos, a oração do dia. Durante o dia nós estamos produzindo o nosso sustento. Então, de todas as nossas posses, a oração tem que ser mais importante do que eu trabalhar, por exemplo. Então, se eu estiver ali no meu trabalho, eu vou ter aquele momento que eu vou me dedicar ao Senhor e vou orar. Se é um costume judeu, se eu não me engano, eles fazem, eles chamam Amidá. Amidá é essa oração de 3 vezes ao dia, onde eles declaram ali, né, palavras ao Senhor. E essas palavras já estão escritas. Então, eu vejo, né, muita gente perguntando, então, como orar ao Senhor? Irmãos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e muitas das orações dele está ali no livro de Salmos. Declara nem que seja o livro de Salmos durante essas orações, porque ali o Davi ele adorava o Senhor, ele pedia proteção para Deus, ele pedia alívio para a alma. É dessa maneira que nos convém orar diante do Pai, diante do Eterno, diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, né? Eu vejo muitos irmãos orando com desespero, dando ordem para Deus, né? Vai lá, liberta aquele homem, traz para casa. A gente não deve orar dessa maneira. Lá no livro de Tiago diz que quando a gente for orar, a gente deve o quê? Rasgar a nossa alma diante do Senhor, suplicar, trocar alegria por tristeza, com janto, com choro diante da presença, com humilhações diante da presença do Senhor. Então, não é ordenando a Deus, mas sim temendo ao Senhor, tendo respeito pelo Senhor, né? Então, o livro de Salmos é um livro muito abençoado para isso. Mas, Sheila, você estava falando aí das questões, né, de como, né, a gente passar desse relacionamento animalesco, que foi a cultura do mundo que nós criamos para o nosso antes de casar, quebrando vários princípios espirituais para um relacionamento transcendental. Como é que, Senhor, como que a gente tem que se posicionar diante de Deus para a gente poder fazer essa mudança de mente, né? A gente precisa entender, em primeiro lugar, que quando a Bíblia fala nascer de novo, não é o banho nas águas que a gente está tomando, né? O banho nas águas é representativo, que Jesus quis nos mostrar da limpeza que nós precisamos viver na nossa vida, passar na nossa vida. Eu mesma me batizei 2 vezes porque eu entendi que da primeira vez eu não sabia nada sobre pecado, eu não sabia nada. Inclusive, para quem vai participar do curso, eu vou disponibilizar uma lista, tá, dos pecados assim que a gente mais comete para as pessoas terem a racionalidade disso, né? Então, ali, desculpa, irmãos, peraí, engasguei aqui com a saliva.
Então, aqui eu já ensinei o primeiro princípio para vocês de como é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Depois, a gente precisa entender o primeiro passo que a gente precisa dar no deserto, que é abandonar todas essas práticas do mundo e andar segundo a luz agora, né? A sua palavra é a luz. Não é assim que a Bíblia diz? É lâmpada para os meus pés. Mas, Sheila, eu preciso ler a Bíblia toda? Eu acho que, como bom cristão, a gente deve ler a Bíblia toda, né? Mas aqui no livro de Jó, para quem está buscando por restauração e fala que ora, 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 e não vê nada acontecendo, tem um princípio guardadinho aqui que quando a gente começa a cumprir, a gente começa a ver. Nós nos levantarmos e andar, e o cônjuge começa a ser alcançado. Eu vou ler para vocês um pedaço, eu não vou ler nem na minha Bíblia física, eu vou ler aqui no aplicativo, porque me dá a opção de outra versão. Eu vou ler João 1, vou ler na versão NTLH, tá? Que é uma versão mais simples para ser compreendida, e aí eu acredito que é mais fácil para vocês guardarem, tá? Para estudo, eu não sou muito favorável a esse tipo de tradução, eu prefiro quanto mais parecida possível com o original, mas, porém, para o pro propósito que eu quero hoje, essa versão me ajuda bastante, tá? Então, lá em Jó, capítulo 1, ele é muito conhecido, né? Esse capítulo 1. Não vou expandir em si o deserto de Jó, mas eu quero trazer o princípio que está aqui para a realidade, tá? Para começar a andar nesse deserto. Ô Sheila, e vai ser, é assim o curso que você dá? É assim, né? A diferença do curso é que eu explico assim de maneira mais que abrange mais pessoas, ou seja, de maneira mais generalizada, para que as pessoas possam entender e começar a aplicar nas suas vidas. E na mentoria que eu dou, que eu chamo de mentoria, mas é terapia, né? Eu faço tudo isso com base na história da pessoa, né? Então, por exemplo, se eu vejo que a pessoa não cumpre esse princípio, então eu vou trazer essa passagem e vou explicar como ela está quebrando esse princípio e como fazer o certo. No curso, eu explico mais generalizado, normalmente eu dou mais exemplos sobre a minha vida própria e explico para as pessoas o que eu fazia e como eu mudei isso. E aí, se as pessoas tiverem dúvidas, vai ter um espaço lá onde eu vou abrir para bater papo e explicar para as pessoas com base ali na história delas, né? Então vamos voltar aqui. Jó, capítulo 1, vai dizer assim: Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que errado. Na minha versão da impressa, diz assim: íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Dá no mesmo, só que essa daqui do aplicativo é mais simples para se entender. Agora no 1, lá no 6, eu vou descer lá no 6 do 1, vai dizer assim: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por ali e por aqui. E aí o Senhor disse: Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Olha aqui Deus falando de Jó. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse daqui, esse dia que foi lá na minha versão diz os filhos de Deus, né, diante de Deus, e aqui nessa versão aqui está dizendo os servidores celestiais, é porque é dias de juízo, né, onde o acusador, Satanás, é acusador, a tradução. Então é o dia que ele vai acusar as pessoas. E Deus, né, por alguma razão, né, quis ali mostrar que no mundo inteiro, ou seja, ele estava comparando Jó com o restante da humanidade. Não havia um homem tão íntegro, reto, que temia ao Senhor e se desviava do mal, né? Ou seja, Jó era um motivo de grande orgulho para Deus. Mas aí eu quero que vocês, né? Muito comum eu ouvir as mentoradas, né? Principalmente os homens falam mais do que as mulheres, mas tem também a mulher que fala isso, né? Que ela não entende, foi uma pessoa boa, né? Uma pessoa que não fez mal como houve, né?
falar por aí. Eu mesmo, quando caí no desertão, eu via as rixosas falando, eu ficava, meu Deus, como assim? Na minha casa nunca teve grito, nunca teve show. Teve uma mentorada minha que falou que as brigas dele, eles batiam a porta, que até o, como é que chama esse negócio? O batente ficou frouxo, ficou mole, né? Então, para mim, que veio de uma realidade onde as nossas brigas, a gente tentava ainda manter um certo limite de respeito, era quando eu caí no deserto, imagina, na minha cegueira eu falava assim, não, mas então o deserto vai durar 2 meses, porque eu não fui essa rixosa. E muitas vezes eu fui aqui, fiquei muito mais tempo do que qualquer outra pessoa, justamente porque eu era muito soberba. E essa soberba não deixava eu enxergar os meus erros. E eu queria tirar o cisco dos olhos do meu marido, queria que Deus tirasse o cisco do olho do meu marido, sem antes tirar a tora que estava nos meus olhos. E Sheila, o que que isso significa? Significa exatamente parte disso que eu estou falando para vocês, isso que o Satanás vai falar para Deus. O que que Satanás fala depois que Deus fala que no mundo todo não há um homem como Jó? Respondeu Satanás: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Quando eu caí no deserto, irmãos, que eu comecei a descobrir que Deus restaurava assim casamento, porque eu não tive uma experiência no passado, né, positiva. Eu confesso que eu temia a Deus por conta que eu queria meu casamento de volta. Exemplo, não, eu vou me desviar do pecado, ou seja, do mal, porque senão Deus não vai restaurar meu casamento. Eu vou me desviar disso aqui, não vou fazer isso aqui para a OM, porque senão Deus não vai restaurar o meu casamento. Não vou fazer isso daqui com meu marido, porque senão Deus não vai restaurar o meu casamento. Então, isso é só um exemplo, né? Obviamente, aquilo que eu falei, em terapia individual, eu pego os exemplos delas e mostro diante do princípio aqui para elas aonde que elas estão vendo dessa maneira, né? Que tudo estão vivendo e fazendo em prol da restauração do casamento. Então, quando a gente está falando primeiro vocês, é porque até que nada mais importe, meus irmãos, até que somente importe a sua salvação. Se nem você está no caminho de salvação, quem dirá que você vai orar para Deus pelo seu cônjuge e ele será alcançado, sendo que você foi o primeiro a ser levado para o deserto, depois vai o seu cônjuge, né? Para quê? Para passar por essa mudança, por essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Então, quando o Satanás vem aqui, é muito comum da maior parte das pessoas que estão no deserto, o quê? Buscando a Deus por interesse próprio, temendo a Deus e cumprindo agora por interesse próprio. O mais comum também que eu ouço é assim: olha, não, Sheila, eu oro para que ele tenha um encontro com Deus. Esse encontro com Deus é por quê? Porque ela está cansada de sofrer, não quer mais ver esse homem traindo ela, então agora ela entendeu que se ele temer a Deus, ele vai deixar de trair. Tá errado, Sheila, a gente pensar assim? Irmãos, errado não tá, mas também não tá certo. Entendeu o trocadilho? Por quê? Porque a gente tem que desejar que essa pessoa se achegue a Deus pela vida dele, pela salvação dele. E uma pessoa que entra no caminho da salvação, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai conduzir ela e convencer ela de fazer o certo. E por que que eu digo isso? Porque as pessoas precisam entender que enquanto elas buscam pela restauração de casamento, elas não vão obter isso, quando isso ainda é um desejo de busca. Mas quando você começa a buscar pelas questões corretas, que é a salvação, então Deus vai te abençoar, ele vai se agradar de você. Ele diz: agrada-te de mim e eu realizarei os desejos do teu coração. Está na palavra isso. O que que é agradar do Senhor? Agradar dos mandamentos, dos princípios dele. Começa a viver os mandamentos e princípios. Só que se você está vivendo a idolatria do casamento, a idolatria pelo cônjuge, você vai estar sempre descendo a Taubaté, passando em Aparecida, parando em São José. Por quê? Porque você está adorando um homem que é falho. Então, a Bíblia diz, lá no Salmo 115, torna-se semelhante àquele que você adora. Então não tem como. Quando você vê, você está caindo na masturbação, você está caindo no adultério também. Por quê? Porque você está adorando ao homem. Você está adorando ao homem, você ainda está negociando com princípios do mundo. Quando você se tornar semelhante ao Senhor por cumprimento de princípio, aí o Senhor vai guardar teu casamento, vai guardar a sua vida através do casamento. Tem pessoas que falam assim: ai, casamento é um sonho de Deus, né? Deus sonhou com o casamento. Deus não sonhou com o casamento, foi um projeto do Senhor.
projeto para salvação. O casamento nos protege da promiscuidade, nos protege de viver uma vida leviana. Aí, se você está no deserto, quebrando princípios ainda, principalmente tendo relação sexual, você percebe o quanto você precisa de libertação. Por quê? Você está vivendo o relacionamento animalesco. E o pior de tudo, a gente vê as pessoas, né, falando para os irmãos assim, ah, se lá no seu casamento você foi uma pessoa difícil, que você não gostava tanto assim, seu marido reclamava que você não tinha o mesmo pique que ele para ter relação íntima, agora no deserto você tem que mostrar que você mudou, irmãos. Quantas mulheres eu chegou até mim nessa situação? E muitas vezes isso que estava acontecendo tem várias explicações. Primeira explicação, um homem muito mais fogoso, né? Ou a mulher muito mais fogosa. Ele estava possesso, precisava de libertação, fez alianças com outras pessoas que trouxe espírito de promiscuidade para a vida dele. Então ele era fascinado pelo sexo. Ele precisava a, a, comer aquilo todos os dias, né? Comer aquilo todos os dias, irmãos, não leve pelo lado pejorativo, tá? Se alimentar. Pronto, encontrei a palavra certa. Se alimentar. Bom que vocês vão dar uma risadinha agora, tá? Tá liberado. Deus nos perdoou. Amém. Então, assim, precisava se alimentar daquilo todo dia, porque precisava alimentar a carne. Mostra o quão longe de Deus essa pessoa estava, né? Porque até o sexo dentro do casamento ele tem que ser com princípios, tem que ser com ordem, com decência, né? Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar: se você, né, tirou um tempo para jejuar, não pode ter relação íntima. E tem vários outros princípios que eu vou ensinar dentro desse curso, que são quebras de princípio que tinha dentro do ato sexual, do leito, que deixava ele sujo e manchado. Então, o que que a gente precisa entender? Que agora, quando o Espírito Santo de Deus está em mim, eu vivo uma pessoa, sou uma pessoa, me torno uma pessoa mais transcendental, uma pessoa que vou viver mais de princípio. Então, eu vou entender nessa hora que era o meu marido que estava em desordem. Então, quando Deus entrar na vida dele, ele vai entrar numa ordem. Ele não vai ser mais esse homem tão carnal. Ou as mulheres que se esfriaram, né? Então, aí, ali já, quando o casamento começou a dar ruim, tem gente que está no deserto desde quando começou o casamento, tem gente que tem 10 anos de casado, deserto de 8, deserto de 5 anos, sei lá quanto tempo. Então, a mulher precisa admirar, por exemplo, o homem para ela conseguir se entregar para ele, né? Então, ele provavelmente fez alguma coisa, né? É uma das posições que pode acontecer, né, irmãos? Não é uma regra, né? Mas é alguma das circunstâncias que podem acontecer. Então, vamos falar que esse homem foi lá e traiu ela. Já trouxe com ele ali alguns demônios, 7, tá? Já trouxe com ele ali. Então, ele já trouxe aquilo para dentro do leito dele. Primeiro sintoma que vai ter esfriamento entre o casal. Leito com mancha, com mácula. O Espírito de Deus não paira ali, porque o leito é um altar. Então, quando é um altar que está limpo, o Espírito Santo de Deus paira ali, não há esfriamento. Quando é um altar ímpio, com as trevas, então ali vai pairar espírito. E dentro desse espírito que quer continuar no adultério. Então, o que que ele vai fazer? Colocar divisão e esfriamento no leito. Então, não adianta falar para mim que isso faz sentido, porque nem como terapeuta não faz. Existem vários problemas que causa dentro da pessoa que está tendo relação íntima sem estar casada com aquela pessoa, que vai abalar, né, a área espiritual, psicológica daquela pessoa e até mesmo física, né, através de gravidez indesejadas, doenças e outras coisas mais, que isso é de Deus, porque não é. Então, como é que a gente vai restaurar o nosso casamento? Como é que começa o processo em que eu sei que o meu casulo está sendo aberto pelo processo natural de Deus? Quando eu entendo aqui na passagem de Jó, olha só o que Satanás vai falar para Deus. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo quanto tem. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que tem. Abençoas tudo que Jó faz. E no país inteiro não há homem mais rico e que tem mais cabeça de gado que ele. Mas tira, desculpa, mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Tira para ver se ele não vai te amaldiçoar sem nenhum respeito. Então, o que que eu quero que vocês aprendam com essa passagem aqui?
que quando nós somos, qual é o princípio que Deus está falando aqui com Satanás? Que nós devemos ser íntegro, reto, temer ao Senhor e se desviar do mal. Irmãos, muitas vezes nós somos só pessoas boas, mas falta integridade, falta honestidade em nós. Estamos aí usando streamings com plano familiar, com amigos. Isso é desonestidade no mundo espiritual. Isso é um exemplo pequenininho que eu estou dando para vocês de uma experiência que eu mesma vivi. Então, quando Deus está falando de integridade, honestidade, ele não está no jeitinho brasileiro. Aí a gente acha que vai ter casamento restaurado no jeitinho brasileiro. A gente acha que é do nosso jeito. Se você ainda acredita nisso, você está precisando de libertação, você está precisando pedir perdão para Deus. Porque aqui o Senhor vai falar sobre que falta o que em nós? Temor. Temor é amor, mais respeito. E o que é amar e respeitar o Senhor? Se me amas, então respeite os meus mandamentos. Está na palavra de Deus isso. Respeita os meus mandamentos. Então, o sexo fora do casamento é fornicação e algumas vezes tida como prostituição. Todos estão englobados dentro da promiscuidade. E aí é quando entra lá Mateus, que o Senhor Jesus vai falar de todas essas situações. E vocês sabem muito bem o que eu penso sobre o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Quem não sabe, procure aqui no meu canal, né? Que a Bíblia fala sobre o segundo casamento. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Quem quiser participar dessas aulas, aprender, né? Aqui, por exemplo, eu não passei sobre os sonhos, projetos que eu precisava contar uma história, mas esse vídeo já está ficando muito longo, né? Acho que não tem necessidade de eu expandir tanto essas questões aqui, que eu vou expandir, na verdade, nas aulas que vai ser todo sábado às 8 da manhã, tá? Eu vou dar aula ao vivo. Eu acredito que o ao vivo, ele tem um diferencial, porque gera mais comprometimento. Obviamente, por questões, se eu quisesse descansar mais e ganhar dinheiro vendendo curso, não estaria também não estaria fazendo mal algum vender meu conhecimento, né, através de aulas, por exemplo, gravadas. Porém, né, irmãos, é, eu acho que o ao vivo gera mais compromisso para vocês participarem mais das aulas, né? Eu vou dar elas ao vivo. Sheila, não posso participar sábado, 8 da manhã. Eu combinei com as pessoas que estão se inscrevendo já, que eu vou deixar essas aulas disponíveis até segunda-feira, né? Então, vocês vão ter sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e na segunda-feira esse link ele vai ser bloqueado. E aí as pessoas não conseguirão acessá-los mais. Ah, Sheila, não concordo, não tem que ser assim. Então eu combino com todo mundo que vai ser aulas gravadas e fica lá disponível. Só que, infelizmente, por experiência própria, né? Eu, Sheila, já comprei muito curso que eu não levei adiante. Agora, todas as cursos que eu comprei, que as aulas eram ao vivo, eu tinha compromisso. Prova disso é a universidade, prova disso são a escola que a gente vai, que a gente ia, né? Lá presencial, pelo compromisso, né? Tinha que ir, senão a gente não avançava, né? Então, se a gente não visse aquela aula naquele dia, então a gente sabia que nós íamos perder e que ali a gente não ia conseguir avançar, nem tirar nota para poder passar adiante. Você vê que nós temos que ser obrigados a fazer as coisas para a gente realmente se comprometer. Então, as aulas ao vivo servem para isso, para você se comprometer. Para mim, é mais cansativo, porque eu poderia gravar e ficar vendendo para quantas pessoas quisessem entrar a qualquer momento que quisesse, né? Mas eu quero fazer algo diferente, porque eu quero trabalhar para vocês como eu trabalharia para o Senhor. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então, quem quiser participar, eu vou deixar o link aqui. Ela é bem mais barata, tá, irmãos, do que eu cobro nas terapias individuais. Se você acha que vale a pena, se você acredita, né, que você precisa dessa ajuda, que você precisa, né, entender coisas espirituais que você ainda não está conseguindo entender acerca do casamento, para você ter sua família restaurada, irmãos, não estou prometendo restauração de casamento. Eu estou dizendo que se você fizer aquilo que eu vou instruir no curso, você certamente terá a sua vida restaurada. Aí você percebeu que você vai começar a andar por princípios, e os princípios são o que te cerca, o que protege você e a sua família. Quando eu comecei a andar por princípios, eu vi o quê? Meu marido sendo alcançado, a minha filha sendo alcançada, a minha casa literalmente sendo cercada pelo Senhor, porque, irmãos, se tem algo que Deus nunca vai contra, é contra a sua palavra. Então, se vocês quiserem participar, eu vou deixar o link aqui, vocês podem pedir informação.
com muito amor, com muito prazer, estamos para servir. Além das aulas, vai ter um acompanhamento, eu vou fazer conferências com vocês para tirar dúvida, né? Pretendo fazer de 3 em 3 um meet com vocês para a gente bater um papo e poder ajudar vocês com posicionamento. Vamos ter relógio de oração, vai ter uma lista de pecados que são os mais comuns para vocês terem consciência e ciência disso, que são alguns exercícios que eu vou deixar para vocês poderem aprender. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Terá também a participação das nossas conselheiras, né? Elas vão estar para poder aconselhar quem precisar de aconselhamento, elas vão ajudar na organização dessas atividades. Vai ter jejuns específicos. Eu vivi uma experiência com Deus sobre um calendário do Senhor, né? Que eu entendi que o Senhor queria que eu trouxesse isso para dentro da vida dos meus mentorados. Então a gente vai trazer esses jejuns específicos do Senhor. O próximo agora é o jejum da preparação da Páscoa, que é uma data importantíssima, né? Nós vamos trazer isso para a realidade de vocês. Vamos fazer relógio de oração, vamos fazer parceiros de oração para vocês poderem orar um pelos outros e cumprir outro princípio para que a vida de vocês sejam abençoadas, né? É isso. Quem quiser participar, eu acredito que o valor, né? É um valor que dá para as pessoas pagarem, vai poder parcelar no cartão de crédito, tá, gente? É realmente assim bem inferior ao que eu cobro. Na verdade, o mês de aula que eu vou dar, né? E todo esse acompanhamento é equivalente a uma sessão de terapia comigo, tá? Só para vocês terem noção como é um valor realmente bem inferior ao do que eu cobro no individual. É isso. Quem quiser participar, é só clicar no link. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, restaurando e edificando sua vida, seu lar e a sua família. Amém? Muito obrigada, viu?